Na festa da empresa, o meu ex-marido, um diretor arrogante, riu-se a olhar para mim e disse: "Quem é que vai querer uma divorciada estéril e pobre como tu?" Mas, logo a seguir, um homem aproximou-se com 2 bebés gêmeos ao colo e pegou na minha mão. Ao ver aquilo, o meu ex-marido ficou em choque, pálido, e curvou-se. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de que região estão a acompanhar esta história. Não se esqueçam de gostar e subscrever para que o canal Luxo e Mentiras possa crescer e apresentar histórias ainda mais fascinantes. A festa de celebração do aniversário da empresa naquela noite decorria com grande animação e luxo. A melodia de música instrumental preenchia suavemente o grande salão de eventos, alugado especialmente para a ocasião. Candeeiros de cristal emitiam uma luz brilhante que se refletia nos copos de vidro com sumos de fruta fresca e outras bebidas doces. Os convidados, compostos por altos quadros da empresa, parceiros de negócio e funcionários de topo, pareciam desfrutar do ambiente enquanto conversavam animadamente. Num canto da sala, uma longa fila de mesas apresentava uma variedade de pratos deliciosos, desde entradas a sobremesas, tudo disposto de forma impecável. Era aqui que Sofia se encontrava, de pé, tranquilamente, a garantir que nenhuma das iguarias faltava. Sofia não estava presente como convidada, mas sim como a principal responsável da empresa de catering de confiança que fora contratada para servir aquele grande evento. Verificava cada aquecedor de comida, arrumava a disposição dos pratos e assegurava-se de que os empregados trabalhavam com agilidade. As suas mãos moviam-se com destreza, a reorganizar alguns pedaços de fruta que começavam a desarrumar-se, enquanto o seu olhar permanecia atento a toda a área de serviço. Ajeitou por um momento o seu cabelo, garantindo que a sua aparência se mantinha impecável e profissional no meio da azáfama. Sofia sempre trabalhou com total dedicação, construindo o seu negócio do zero com muito esforço, até finalmente conseguir a confiança para organizar um evento desta magnitude. Para ela, este trabalho era uma conquista pela qual se sentia grata, uma prova de que conseguia erguer-se pelos seus próprios pés. No meio da sua ocupação a organizar a comida, uma gargalhada alta e estrondosa quebrou subitamente o ambiente perto da mesa das sobremesas. Aquele som era tão familiar que fez o peito de Sofia apertar por um instante. Ela levantou o rosto e viu a figura do seu ex-marido, Tiago, rodeado por alguns dos seus gestores e subordinados. Tiago parecia muito orgulhoso e arrogante, estufando o peito como se fosse o dono do lugar. A sua posição como diretor na empresa fazia-o sentir que tinha todo o poder para rebaixar quem considerasse estar abaixo do seu nível. O olhar de Tiago varreu a área da comida e parou precisamente na figura de Sofia. Um sorriso cínico abriu-se imediatamente no rosto dele. Sem qualquer hesitação, Tiago aproximou-se da mesa onde Sofia estava, seguido pelos seus subordinados que pareciam curiosos. Sofia tentou ignorar a presença daquele homem e manter-se focada no seu trabalho. No entanto, Tiago parou deliberadamente à sua frente, bloqueando-lhe o caminho. Tiago cruzou os braços sobre o peito, olhando Sofia de cima a baixo com um desprezo evidente. Ele elevou a voz de propósito para que todos ao redor pudessem ouvir as suas palavras. "Vejam só quem temos aqui. Uma empregada de catering a apanhar migalhas na minha festa", disse Tiago com um tom de escárnio acentuado. Sofia respirou fundo, tentando conter a emoção que começava a fervilhar. Olhou para Tiago com calma, sem mostrar o mínimo medo ou intimidação. "Com licença, estou a trabalhar. Se precisar de algo para comer, por favor, sirva-se ali. Se não, peço que não me bloqueie o caminho", respondeu Sofia com uma voz neutra e firme. Ao ouvir a resposta de Sofia, Tiago riu-se ainda mais alto. Virou-se para os seus amigos, como se procurasse apoio para continuar a humilhar a mulher à sua frente. "A trabalhar? Oh, então este é o teu destino agora, depois de eu te ter expulsado de casa, a tratar dos restos de comida." Tiago voltou a olhar para Sofia com um olhar cheio de ódio. "Sabem uma coisa?", continuou Tiago, quase a gritar para as pessoas que agora começavam a juntar-se. "Esta mulher é a minha ex-mulher. Deitei-a fora porque era mercadoria estragada.
Quem é que vai querer uma divorciada estéril e pobre como tu? Como te atreves a aparecer à minha frente depois de toda a tua vergonha ter sido revelada? Aquelas palavras cruéis saíram da boca de Tiago, ecoando no canto da sala e fazendo com que o ambiente ficasse subitamente silencioso. Algumas pessoas começaram a cochichar, olhando para Sofia com pena. Outros ficaram em silêncio, com medo de se envolverem com um diretor. Sofia cerrou os punhos com força por baixo do avental que usava. O seu coração doía ao ouvir a humilhação proferida em público. No entanto, estava determinada a não derramar uma única lágrima na frente do homem que destruíra a sua vida no passado. Endireitou as costas, preparando-se para dar uma resposta à altura. Porém, antes que Sofia pudesse abrir a boca, o som de passos firmes e pesados ouviu-se vindo da porta principal do salão. A grande porta dupla abriu-se de par em par, acompanhada por um silêncio total que envolveu toda a sala. Todos os olhares se viraram para a entrada. A figura de Duarte entrou com uma aura de autoridade muito forte. Os seus passos eram calmos, mas irradiavam um poder absoluto. Ele não era um convidado comum, mas sim o diretor executivo e o novo proprietário que acabara de adquirir todas as ações da empresa. A sua presença naquela noite era uma grande surpresa que nem a maioria dos diretores, incluindo Tiago, conhecia. No entanto, o que fez todos susterem a respiração não foi apenas o estatuto de Duarte, mas sim o que ele trazia consigo. Nos seus braços fortes, Duarte segurava 2 bebés gêmeos que pareciam calmos e adoráveis. O rosto bonito e firme de Duarte não parecia de todo incomodado pelo peso nos seus braços. Pelo contrário, parecia muito protetor. Duarte ignorou a fila de altos quadros da empresa que se apressaram a arranjar as suas roupas para o receber. O seu olhar penetrante varreu a sala e focou-se imediatamente num ponto, onde a multidão rodeava Sofia e Tiago. Sem hesitar, Duarte caminhou em linha reta, atravessando a multidão que se abriu automaticamente para lhe dar passagem. Tiago, que inicialmente se ria de forma arrogante, ficou subitamente rígido. O seu rosto tornou-se pálido ao ver quem se aproximava. Ele reconheceu a figura de Duarte, o homem mais influente do mundo dos negócios, que, segundo os rumores, se tornaria o seu superior máximo. Um suor frio começou a escorrer pela testa de Tiago. Ele apressou-se a baixar os braços cruzados e a inclinar a cabeça profundamente. O corpo de Tiago tremia quando Duarte parou mesmo à sua frente. Ele curvou-se imediatamente numa reverência muito baixa como sinal de respeito, esperando que Duarte não tivesse ouvido a confusão que acabara de criar. "Boa noite, senhor. É uma grande honra tê-lo presente neste evento", disse Tiago com a voz a tremer. O seu olhar estava fixo no chão, sem coragem para encarar o rosto de Duarte diretamente. No entanto, Duarte não deu a mínima atenção à saudação de Tiago. Passou pelo homem que ainda estava curvado e parou ao lado de Sofia. Com uma gentileza que contrastava totalmente com a sua aura fria, Duarte passou um dos bebés gêmeos para o colo de Sofia. Sofia recebeu o seu bebê com um sorriso de alívio, sentindo o peso no seu coração levantar-se instantaneamente ao ver a presença do seu marido. Depois de garantir que o seu bebê estava seguro nos braços de Sofia, Duarte estendeu a sua mão livre e segurou firmemente a mão de Sofia. Os seus dedos entrelaçaram-se com força, proporcionando um calor e uma proteção inabaláveis. Só então, Duarte se virou para Tiago, que ainda estava de cabeça baixa, assustado. O olhar de Duarte tornou-se frio como gelo, cortante, como se pudesse rasgar as defesas de Tiago. "Levanta a cabeça", ordenou Duarte com uma voz baixa e ameaçadora. Tiago levantou lentamente o rosto pálido. Os seus olhos arregalaram-se ao ver a mão de Duarte assegurar firmemente a de Sofia. A sua mente bloqueou, incapaz de processar a cena à sua frente. "Como te atreves a insultar a minha mulher e a mãe dos únicos herdeiros desta empresa?", disse Duarte, com ênfase em cada palavra. A sua voz ecoou, rompendo o silêncio da sala. A declaração de Duarte foi como um raio que atingiu em cheio a cabeça de Tiago. A sua boca abriu-se, mas nenhum som saiu. De repente, os joelhos de Tiago perderam a força. O seu corpo vacilou e no segundo seguinte ele caiu sentado no chão com um baque surdo. O seu olhar estava vazio, fixo nos bebés gêmeos,
que agora estavam nos braços de Sofia e Duarte. Todas as humilhações que ele acabara de lançar voltaram para o atingir em cheio. Todos na sala olhavam para Tiago com desprezo, percebendo que o homem arrogante acabara de cavar a sua própria sepultura ao insultar a esposa do seu líder supremo. Duarte não largou a mão de Sofia, permaneceu firme como um escudo protetor, garantindo que, a partir daquela noite, ninguém se atreveria a rebaixar a mulher que ele mais amava. A memória amarga voltou a girar na mente de Sofia, levando-a de volta aos acontecimentos de há 2 anos. Naquela noite a chuva caía torrencialmente. O som dos trovões ecoava no céu escuro. Dentro da casa que ela um dia considerou seu palácio, uma tempestade ainda maior estava a abater-se sobre a sua vida. Sofia estava paralisada na sala de estar, a olhar para um pedaço de papel com os resultados de um exame médico que Tiago acabara de lhe atirar à cara. O papel caiu lentamente no chão, exibindo uma série de palavras que pareciam uma sentença de morte para o seu casamento. Tiago erguia-se à sua frente. O seu rosto estava vermelho, cheio de uma raiva incontrolável. As veias do seu pescoço saltavam enquanto ele gritava as palavras que ficariam para sempre como a ferida mais profunda no coração de Sofia. Tu és uma mulher estéril. Sofia, sai desta casa agora mesmo, gritou Tiago, apontando para a porta principal. Para que é que eu vou manter uma esposa inútil como tu? Eu preciso de um herdeiro, preciso de um filho, e tu nunca me poderás dar isso. Sofia tentou agarrar a mão de Tiago. As suas lágrimas corriam abundantemente pelo seu rosto. Ela implorou por uma oportunidade, implorou para que pudessem encontrar uma solução juntos, ou pelo menos consultar outro médico para uma segunda opinião. No entanto, Tiago afastou a mão de Sofia com tanta brusquidão que ela quase caiu. O olhar de Tiago estava cheio de um nojo que fazia Sofia sentir-se pequena e sem valor. Não me toques, sibilou Tiago asperamente. A partir deste momento, não és mais minha esposa. Vou casar com a Verônica porque ela está grávida do meu filho. A Verônica pode dar-me o que tu não me podes dar. Ela é uma mulher perfeita, não como tu, que estás estragada. Leva todas as tuas roupas e desaparece daqui. Da escada, Verônica apareceu com um passo elegante e estudado. A mulher olhou para Sofia com um sorriso de desprezo irritante. Verônica entrelaçou o seu braço no de Tiago, encostando-se manhosamente ao homem que em breve seria seu marido oficialmente. Sofia olhou para os dois com o coração em pedaços. A traição acontecia mesmo à sua frente. Durante todo este tempo, Tiago tinha andado a trair por lá com a Verônica e agora eles estavam a usar os resultados do exame médico como a desculpa perfeita para a descartar. Sem lhe ser dada a oportunidade de se defender ou de exigir os seus direitos, Sofia foi expulsa naquela mesma noite. Ela saiu da casa sem levar quaisquer bens, exceto algumas peças de roupa que meteu numa mala velha. Ao passar pelo portão, a tempestade de chuva recebeu-a, escondendo as suas lágrimas, que continuavam a cair sem parar. Ela caminhou pela noite fria, levando consigo o estigma de ser uma mulher que não podia ter filhos. O longo devaneio dissipou-se lentamente, trazido de volta por um pequeno e suave gemido. Sofia piscou os olhos, focando o seu olhar na realidade à sua frente. Ela já não estava na rua fria e escura. Sofia estava agora sentada num tapete grosso e quente na sala de estar da sua casa espaçosa e confortável. No seu colo, Mateus tentava meter um mordedor na boca, enquanto Matilde gatinhava lentamente em direção aos pés da mãe, rindo alegremente. Sofia pousou a sua chávena de chá na mesa e pegou em Matilde, abraçando a bebé com todo o carinho. Inalou o cheiro característico de bebé, que sempre conseguia acalmar a sua alma. Mateus, sentindo-se abandonado, começou a choramingar também, exigindo a mesma atenção. Sofia sorriu largamente, pegou em Mateus e abraçou os seus 2 bebés ao mesmo tempo. O calor dos seus corpos fluiu para dentro de Sofia, apagando os vestígios da dor da memória do passado que acabara de a assombrar. Sofia baixou a cabeça, olhando atentamente para os rostos dos seus 2 filhos. Acariciou suavemente a bochecha gordinha de Mateus. Depois, o seu olhar moveu-se para uma pequena marca de nascença atrás da orelha de Matilde. Essa marca de nascença tinha exatamente a mesma forma da marca que Sofia tinha desde pequena. Lágrimas de emoção encheram os seus olhos,
Mas, desta vez, não eram lágrimas de tristeza, mas sim de uma felicidade e alívio extraordinários. Os bebés gêmeos nos seus braços eram a prova mais real de que as acusações cruéis do passado não passavam de uma grande mentira. Eles eram o seu próprio sangue, cresceram e desenvolveram-se no seu útero, absorvendo os nutrientes do seu corpo e nascendo através do seu próprio esforço. Sofia nunca fora estéril. O seu corpo era saudável e perfeitamente capaz de criar vida. Este facto destruía todas as mentiras que um dia lhe destruíram a vida. A mãe ama-vos muito, sussurrou Sofia ao ouvido dos seus filhos. A sua voz tremia, cheia de emoção. Vocês são o maior milagre que já aconteceu na vida da mãe. Ninguém nos vai poder separar. E a mãe promete proteger-vos com a sua própria vida. A presença dos gêmeos abriu uma grande questão na mente de Sofia, que ainda não estava totalmente respondida. Se ela era tão saudável e provou que podia engravidar naturalmente sem ajuda médica complicada, então de quem eram os resultados do exame de saúde de há 2 anos? Como era possível que o médico em quem ela sempre confiou pudesse dar um resultado tão errado? Sofia percebeu que havia um jogo sujo a acontecer nas suas costas naquela altura, uma mentira tecida de tal forma para a afastar. Ela acariciou o cabelo fino dos seus 2 bebés enquanto pensava intensamente. A verdade que agora segurava nos braços não era apenas um presente de Deus, mas também uma arma que iria desmascarar todas as falsidades de Tiago e Verônica. Sofia lembrou-se novamente do rosto pálido de Tiago ao vê-la a segurar os bebés. O homem arrogante devia estar completamente confuso. Tiago, que sempre se orgulhou da sua capacidade de ter filhos com Verônica, tinha agora de enfrentar a realidade de que a ex-mulher que ele descartou por ser estéril era, afinal, capaz de dar à luz herdeiros saudáveis. Sofia enxugou as lágrimas e sorriu de forma significativa. A roda do destino era verdadeiramente justa. Antes, ela chorava a implorar por justiça. E agora, a justiça vinha por si mesma, através dos pequenos passos de Mateus e Matilde. Sofia apertou o seu abraço, sentindo o bater dos corações dos seus 2 bebés em sintonia com o seu. Ela sabia que a verdadeira batalha tinha acabado de começar, mas desta vez já não estava do lado dos fracos e oprimidos. Ela era uma mãe que se ergueria para enfrentar todos os obstáculos pelo futuro dos seus filhos. Naquela noite, o ar estava terrivelmente frio. A chuva caía como se fosse despejada do céu, obscurecendo a visão e abafando o som dos passos de Sofia, que caminhava sem rumo. Depois de ser cruelmente expulsa por Tiago, Sofia só podia percorrer as ruas desertas e mal iluminadas. O seu coração estava despedaçado. O sentimento de traição e abandono deixava-a com o peito tão apertado que mal conseguia respirar. As lágrimas continuavam a rolar pelo seu rosto, misturando-se com a água da chuva que encharcava todo o seu corpo. Sofia apertou as roupas, tentando encontrar um pouco de calor no meio da tempestade que não parava. Não sabia para onde ir. As suas pernas continuavam a mover-se apenas porque sabia que não podia render-se ao destino. Sofia convenceu-se de que Deus devia ter um plano muito melhor por trás de todo este sofrimento. Continuou a caminhar, passando por grandes árvores que balançavam com o vento forte, até que, de repente, os seus ouvidos captaram o som de um impacto muito forte vindo da frente. O som do chiar de pneus a roçar no asfalto molhado, seguido pelo som de metal a chocar, fez com que os passos de Sofia parassem instantaneamente. O seu coração batia acelerado. Apressou os passos, correndo através da cortina de chuva para encontrar a origem daquele som terrível. Numa curva acentuada, que fazia fronteira com os separadores da estrada, Sofia viu um carro de luxo completamente destruído. A parte da frente do carro estava severamente danificada por terem batido num grande pilar de betão. Fumo branco saía de debaixo do capô, misturando-se com as gotas de chuva que caíam sobre ele. Sem pensar na sua própria segurança, Sofia correu em direção ao veículo destruído, espreitou pela janela estilhaçada e viu um homem inconsciente ao volante. O rosto do homem estava coberto de sangue e a sua respiração parecia muito fraca. A porta do lado do condutor estava trancada e amolgada para dentro, o que obrigou Sofia a usar toda a sua força para puxar o puxador da porta repetidamente. As suas mãos ficaram arranhadas e doridas.
mas o pânico ao ver o estado do homem fê-la ignorar a dor. Sofia virou-se, correu para o lado do passageiro e ficou grata por a porta não estar completamente trancada. Entrou no carro, que estava cheio de um cheiro forte a fumo, e soltou o cinto de segurança que envolvia o corpo do homem, com as mãos a tremer. Com o resto da força que lhe restava, Sofia puxou o corpo do homem lentamente para fora do carro, que podia incendiar-se a qualquer momento. Sofia arrastou o corpo do homem, que era muito maior que o dela, para longe do local do acidente. Sentou o homem debaixo de uma grande árvore que o protegia um pouco da chuva forte. Sofia tirou o lenço molhado que usava para pressionar a ferida aberta na testa do homem, para que a hemorragia não piorasse. Gritou por ajuda repetidamente em direção à estrada, na esperança de que algum veículo passasse. Um milagre aconteceu quando um caminhão de mercadorias passou a baixa velocidade. Sofia correu para o meio da estrada, acenando freneticamente com as mãos. O motorista do caminhão parou imediatamente e ajudou Sofia a levar o homem para a cabine. Dirigiram-se o mais rápido possível para o hospital mais próximo. Sofia sentou-se no banco de trás, segurando a cabeça do homem no seu colo enquanto rezava continuamente pela sua segurança. Ao chegarem ao hospital, a equipa médica assumiu imediatamente os cuidados. Sofia sentou-se sozinha na sala de espera fria. As suas roupas molhadas faziam-na tremer violentamente, mas ela recusava-se a ir embora antes de se certificar de que o homem que salvara estava seguro. Adormeceu no longo banco da sala de espera devido ao cansaço extremo, esquecendo-se por um momento do seu próprio fardo na vida. No dia seguinte, à luz do sol da manhã, acordou Sofia do seu sono agitado. Uma enfermeira aproximou-se e informou-a de que o homem tinha ultrapassado o período crítico e já estava consciente. Sofia caminhou cambaleante até ao quarto. Ao abrir a porta, viu o homem encostado a uma almofada com uma ligadura à volta da cabeça. O olhar do homem era penetrante, mas irradiava calor ao ver Sofia entrar no quarto. O homem era Duarte, um líder de uma grande empresa que acabara de sofrer uma tentativa de homicídio disfarçada de acidente. Duarte olhou fixamente para Sofia, percebendo que aquela mulher de aparência simples e rosto muito cansado era quem lhe salvara a vida do limiar da morte. Obrigado por me teres ajudado, Sofia. Nunca esquecerei a tua bondade, disse Duarte com uma voz rouca, mas muito sincera. Ele sabia o nome de Sofia através da enfermeira que lhe perguntara a identidade da sua salvadora. Sofia apenas sorriu ligeiramente e acenou com a cabeça. Respondeu que ajudar os outros era um dever e depois pretendia despedir-se para continuar a sua vida incerta. No entanto, Duarte impediu-a. Duarte, que tinha um instinto apurado, percebeu que havia uma profunda tristeza nos olhos de Sofia. Depois de mobilizar os seus homens para investigar o passado de Sofia, Duarte sentiu-se zangado e, ao mesmo tempo, admirado. Zangado com a injustiça que se abatera sobre uma mulher tão boa como Sofia e admirado com a força do coração daquela mulher. Durante o período de recuperação de Duarte, que foi mantido em segredo do público, Sofia visitava-o frequentemente a pedido especial dele. A proximidade entre eles começou a desenvolver-se de forma muito natural. Duarte deu proteção total a Sofia, providenciando-lhe um lugar decente para viver e devolvendo-lhe o sorriso que se perdera do seu rosto. Sementes de amor floresceram entre os dois. Duarte via em Sofia uma mulher de coração nobre, enquanto Sofia via em Duarte um verdadeiro protetor que a aceitava tal como ela era. Alguns meses depois, decidiram unir-se em matrimônio numa cerimônia simples, mas cheia de significado. A felicidade de Sofia tornou-se ainda mais completa quando, algumas semanas após o casamento, começou a sentir náuseas e tonturas. Duarte, muito preocupado, chamou imediatamente o seu médico particular para examinar a sua esposa. A sala ficou em silêncio quando o médico colocou o estetoscópio na barriga de Sofia. Um largo sorriso abriu-se no rosto do médico quando anunciou que Sofia estava grávida. Lágrimas de felicidade irromperam na sala. Duarte abraçou Sofia com muita força, beijando-lhe a testa repetidamente. Sofia chorou convulsivamente. Não esperava que um milagre tão grande lhe acontecesse. Este facto provava claramente
que a acusação de infertilidade que Tiago lhe fizera era uma calúnia vil. Sofia era muito fértil e capaz de dar um herdeiro ao homem que verdadeiramente a amava. 9 meses depois, Sofia deu à luz gêmeos muito saudáveis e adoráveis. O nascimento de Mateus e Matilde trouxe uma alegria infinita à grande casa de Duarte. No entanto, por trás dessa felicidade, Duarte guardava secretamente uma raiva por resolver. Ele não podia permitir que as pessoas que destruíram o passado da sua esposa vivessem em paz. Duarte começou a delinear um plano em segredo. Ordenou aos seus homens de confiança que investigassem novamente o historial médico de Sofia de há 2 anos. Duarte estava convencido de que havia um jogo sujo por trás dos resultados daquele exame. Durante dias, a equipa de Duarte trabalhou a recolher provas no terreno, refazendo o rastro do historial médico emitido pelo hospital onde Tiago levou Sofia. Duarte sentou-se na sua grande cadeira de escritório. O seu olhar estava fixo na janela de vidro que mostrava a vista da cidade. O som de uma batida na porta interrompeu os seus pensamentos. O seu assistente de confiança entrou com uma expressão tensa, trazendo uma pasta vermelha grossa na mão. Senhor, encontramos provas de um pagamento de Verônica ao ginecologista há 2 anos. A verdade é chocante, disse o assistente, colocando a pasta vermelha na secretária de Duarte. Duarte abriu a pasta lentamente. Os seus olhos percorreram cada folha do documento que continha provas do fluxo de fundos da conta de Verônica para a conta pessoal do Dr. Almeida. Por trás da folha de extrato bancário, havia cópias dos resultados originais dos exames de saúde de Sofia e Tiago. Duarte cerrou o maxilar com força ao ler as frases médicas no papel. Sofia fora declarada muito saudável e com um alto nível de fertilidade. Enquanto isso, na folha de exame de Tiago, constava um diagnóstico fatal. Tiago sofria de uma anomalia congênita que o tornava completamente incapaz de ter filhos naturalmente. Duarte fechou a pasta com um brilho agudo nos olhos. Encostou-se na cadeira, um sorriso frio abriu-se nos seus lábios. Todos os quebra-cabeças estavam resolvidos. Tiago tinha deitado fora um diamante para proteger a sua falsa autoestima. E agora, aquele homem arrogante vivia na ilusão de uma mentira criada por Verônica. Duarte estava determinado a destruir Tiago e Verônica usando a arma que eles próprios criaram, fazendo-os sentir um sofrimento muito mais doloroso do que o que Sofia alguma vez experimentara. Na manhã seguinte ao terrível incidente na festa da empresa, o estado de espírito de Tiago estava completamente destroçado e cheio de um medo avassalador. Acordou a suar frio. A sua mente não parava de pensar nos acontecimentos da noite anterior. Quando Duarte o olhou com um olhar que parecia pronto para acabar com a sua vida naquele instante, Tiago nunca imaginou que o homem que dava a mão a Sofia, a mulher que ele sempre humilhara, era o novo dono da empresa da qual ele dependia. Tiago sentou-se na beira da cama, apertando o cabelo com força. Imaginou toda a carreira que construiu ao longo dos anos a ser destruída num piscar de olhos. Se fosse despedido, não sabia como iria financiar o estilo de vida luxuoso de Verônica e manter a sua reputação perante o Sr. Macedo, o seu sogro muito exigente. Tiago tinha de encontrar uma maneira de salvar a sua posição. Levantou-se e olhou-se ao espelho, tentando compor a sua expressão para parecer convincente. Pensou arduamente, procurando uma fraqueza em Duarte. Tiago concluiu que um homem como Duarte devia valorizar muito os laços familiares. Por isso, Tiago planeou usar o seu filho com Verônica como uma ferramenta para obter a simpatia do seu novo líder. À mesa do pequeno almoço, Verônica estava ocupada a pintar as unhas, ignorando o ar inquieto de Tiago. Tiago puxou uma cadeira e sentou-se à frente da sua esposa, olhando para o filho deles, que estava a ser alimentado pela ama. Tiago observou atentamente o rosto da criança. De repente, um sentimento estranho invadiu-lhe o coração. A forma do nariz, a cor dos olhos e os contornos do rosto da criança não tinham qualquer semelhança com ele. A criança parecia-lhe um estranho. Tiago tentou afastar esses maus pensamentos, considerando-os uma forma de ansiedade devido à pressão do trabalho. Verônica, podemos levar o nosso filho ao hospital amanhã? Quero fazer-lhe um check-up completo e também para garantir que o seu crescimento está a correr bem, disse Tiago, quebrando o silêncio. Ao ouvir o pedido do marido,
Verônica parou imediatamente o que estava a fazer. O seu rosto ficou tenso e os seus olhos fixaram-se em Tiago. Para quê? O nosso filho está muito saudável. Não procures problemas, Tiago. Eu sou a mãe dele. Sei exatamente o estado do meu filho. Não percas tempo com exames inúteis, protestou Verônica em voz alta e trêmula. Verônica levantou-se da cadeira, puxou bruscamente a mão da criança da ama e levou-a para o quarto de cima, deixando Tiago perplexo. A reação defensiva e exagerada de Verônica tornou o sentimento estranho no coração de Tiago ainda mais forte. No entanto, Tiago reprimiu as suas suspeitas. Não tinha tempo para lidar com problemas domésticos. Havia um grande problema no escritório que precisava de ser resolvido imediatamente. Tiago chegou ao edifício da empresa com apreensão. O ambiente do escritório naquela manhã parecia muito diferente. Os funcionários cochichavam entre si quando Tiago passava pelas suas secretárias. Os seus olhares eram significativos, como se estivessem a rir-se do sofrimento que em breve se abateria sobre o diretor arrogante. Tiago apressou o passo em direção à sala de reuniões principal. Naquela manhã, toda a equipa de gestão fora convocada para ouvir as diretrizes do seu novo líder. Quando Tiago entrou na sala, a tensão apoderou-se dele imediatamente. Duarte já estava sentado na grande cadeira no topo da longa mesa, emanando uma aura de domínio que fazia com que ninguém se atrevesse a respirar muito alto. Duarte abriu a reunião com uma voz alta e firme, explicou a nova direção da empresa e as políticas rigorosas que seriam implementadas em breve. A partir de hoje, esta empresa está totalmente sob o meu controle. Não há espaço para erros e não tolero qualquer forma de abuso de poder, declarou Duarte, varrendo o olhar por toda a sala. Enquanto Duarte falava, Tiago tentava continuamente encontrar uma oportunidade para chamar a sua atenção. Sentou-se inquieto, tentando forçar o sorriso mais amigável e acenando com a cabeça a cada palavra de Duarte. Após o término da reunião, os funcionários começaram a sair da sala um a um. Tiago ganhou coragem e aproximou-se da mesa de Duarte. Inclinou a cabeça profundamente, fazendo uma cara de súplica para atrair simpatia. Senhor Duarte, quero pedir desculpa pelo mal-entendido de ontem à noite. Sou um homem que ama muito a sua família. Tenho um filho para sustentar. Prometo trabalhar ainda mais para fazer a sua empresa progredir. Por favor, dê-me uma oportunidade para provar a minha lealdade, disse Tiago com um tom de voz forçado. Duarte olhou para Tiago sem expressão. Não havia um pingo de pena nos seus olhos. Ele sabia perfeitamente o quão falsas eram as palavras que saíam da boca de Tiago. Vem ao meu escritório no andar de cima. Agora, ordenou Duarte, brevemente, sem responder ao pedido de desculpas de Tiago. Tiago engoliu em seco. Seguiu Duarte até ao escritório principal no último andar do edifício. O suor frio voltou a escorrer-lhe pelas costas. Sentia-se como se estivesse a caminhar para o cadafalso. Assim que entrou na sala muito espaçosa e luxuosa, Duarte sentou-se atrás da sua secretária. Enquanto isso, Tiago permaneceu de pé com sentimentos contraditórios. Esperava a sentença de despedimento que acreditava que em breve sairia da boca de Duarte. O Sr. Macedo ficaria furioso se soubesse que o seu genro fora despedido da empresa onde ele era um dos administradores. Duarte cruzou os braços sobre a mesa, olhando diretamente nos olhos de Tiago. A sala estava tão silenciosa que Tiago podia ouvir o seu próprio coração a bater descontroladamente. Já analisei todo o teu historial de desempenho nos últimos anos, disse Duarte lentamente, deixando cada palavra penetrar na mente de Tiago. Eu imploro, senhor, não me despeça, interrompeu Tiago com a voz a tremer. A sua autoestima já estava em farrapos diante daquele homem poderoso. Não te vou despedir, Tiago, respondeu Duarte com um sorriso frio que fez os pelos de Tiago se arrepiarem. Tiago soltou um longo suspiro de alívio, os seus olhos a brilhar de esperança. Pensou que Duarte finalmente tivera pena dele ao ver a sua persistência. Preparava-se para dizer 1000 agradecimentos. No entanto, as palavras seguintes de Duarte conseguiram destruir os restos de autoestima que ainda tinha. No entanto, a tua posição atual é oficialmente revogada. A partir de hoje, a tua posição é despromovida a funcionário comum, continuou Duarte, sem alterar o tom de voz. Duarte carregou no botão de chamada na sua mesa
e a porta da sala abriu-se lentamente. Ouviram-se passos suaves a entrar na sala. Sofia entrou com uma aparência deslumbrante e elegante, irradiando inteligência e firmeza. Duarte levantou-se da sua cadeira, abraçou a cintura da sua esposa com orgulho e olhou novamente para Tiago, que agora estava petrificado como uma estátua. E como funcionário comum, tens de reportar diretamente o teu trabalho diário à tua nova líder nesta divisão, a Sofia, concluiu Duarte de forma categórica. Ao ouvir isto, os joelhos de Tiago fraquejaram. Os seus olhos arregalaram-se ao ver Sofia, que agora estava ao lado de Duarte. Esta punição era muito mais dolorosa do que um despedimento. Tiago foi forçado a engolir o seu orgulho e a tornar-se um subordinado direto da mulher que ele sempre considerara inferior. Ele estava preso numa armadilha da qual não podia escapar, percebendo que a destruição da sua vida tinha acabado de começar. Sofia retribuiu o olhar de Tiago com uma calma mortal, preparada para dar uma lição valiosa que o seu ex-marido jamais esqueceria. Os dias seguintes transformaram-se no pior pesadelo para Tiago. A decisão de Duarte de o despromover a funcionário comum e colocá-lo sob a supervisão direta de Sofia destruiu completamente o resto do seu orgulho. Sofia assumiu a liderança da divisão com uma capacidade de liderança extraordinária. A mulher liderava cada reunião com uma firmeza e inteligência que conquistavam o profundo respeito de todos os funcionários. Já não havia a Sofia fraca e submissa do passado. Agora, ela era uma chefe carismática que irradiava um profissionalismo inegável. Pelo contrário, Tiago, que antes estava habituado a sentar-se confortavelmente e a dar ordens à sua vontade, agora tinha de correr de um lado para o outro a tratar de pilhas de documentos, a organizar agendas de reuniões e a fazer relatórios diários muito detalhados. Sofia nunca foi rude nem usou palavras de desprezo como Tiago costumava fazer com ela. Sofia apenas se comportava de forma muito profissional e era precisamente essa atitude fria e profissional que fazia com que o orgulho de Tiago fosse ainda mais espezinhado perante os outros funcionários. Sempre que Tiago entregava o seu trabalho, Sofia verificava-o meticulosamente. Se houvesse o mais pequeno erro, Sofia devolvia os documentos e mandava Tiago refazê-los desde o início. Isto acontecia repetidamente, todos os dias. Tiago era forçado a engolir a sua raiva e a voltar para a sua secretária, que agora se encontrava num canto apertado da sala, longe do luxo do escritório de diretor que outrora ocupara. Sentia-se humilhado quando os seus colegas de trabalho, que ele antes desprezava, agora o olhavam com uma mistura de pena e escárnio. No entanto, Tiago não tinha outra escolha senão aguentar. Ele sabia que o Sr. Macedo, o seu sogro, ficaria furioso se soubesse que ele tinha perdido o emprego. A sua vida de luxo com Verônica dependia inteiramente do seu rendimento nesta empresa e do apoio da família da sua esposa. A ideia das contas intermináveis do estilo de vida de Verônica forçava-o a baixar a cabeça e a fazer aquelas tarefas insignificantes até altas horas da noite. Uma noite, o escritório estava muito silencioso. A maioria dos funcionários já tinha ido para casa, deixando Tiago sozinho na sua sala de trabalho, mal iluminada. Ele tinha acabado de terminar a enésima revisão do relatório pedida por Sofia. Enquanto arrumava as suas coisas para ir para casa, 2 homens de constituição robusta e vestidos formalmente apareceram de repente à porta. Eles bloquearam a saída e pediram a Tiago para os acompanhar sem dar qualquer explicação. O medo apoderou-se novamente do coração de Tiago. Ele pensou que Duarte tinha finalmente decidido livrar-se dele naquela noite. Sem se atrever a resistir, Tiago seguiu os 2 homens pelo corredor silencioso do escritório até uma sala de arquivo no subsolo, que raramente era usada. A sala era à prova de som e iluminada apenas por uma lâmpada no centro. Quando a porta se abriu, Tiago viu a silhueta de um homem de meia-idade sentado a tremer numa cadeira. Os 2 homens robustos empurraram Tiago para dentro da sala, fecharam a porta por fora e trancaram-na. Tiago semicerrava os olhos, tentando reconhecer o rosto do homem que parecia aterrorizado. O seu coração bateu forte quando a sua memória o levou ao passado. Aquele homem era o Dr. Almeida, o ginecologista que tratou do seu exame de saúde e do de Sofia há 2 anos. O rosto do Dr. Almeida estava muito pálido,
O suor encharcava a sua camisa amarrotada. A presença súbita deste médico à sua frente fez com que um mau pressentimento invadisse a mente de Tiago. Ele lembrou-se da sua convicção até então, do seu filho em casa e de todos os insultos que lançara a Sofia. Tiago avançou lentamente, aproximando-se do homem que mantinha a cabeça baixa. — O que estás a fazer aqui? Quem te trouxe? Perguntou Tiago com um tom urgente, tentando esconder o seu nervosismo. — Oh, Doctor! Almeida levantou lentamente o rosto, os seus olhos vermelhos e cheios de lágrimas. O homem de meia idade levantou-se subitamente da cadeira, atirou-se ao chão e ajoelhou-se aos pés de Tiago. O seu choro encheu a sala à prova de som. — Perdoe-me, Sr. Tiago. Peço-lhe imensa desculpa. Tenho vivido com um sentimento de culpa nos últimos 2 anos, soluçou o Dr. Almeida com a voz trêmula e entrecortada. Os homens do Sr. Duarte encontraram-me e forçaram-me a confessar-lhe tudo esta noite. Tiago franziu a testa. A confusão apoderou-se ainda mais da sua mente. Confessar o quê? Fala claramente. O que aconteceu realmente há 2 anos, gritou Tiago. A sua voz ecoou na sala apertada. O doutor. Almeida limpou o rosto molhado, olhando para Tiago com um olhar de profundo remorso. Respirou fundo antes de revelar o segredo mais sombrio que esteve enterrado durante tanto tempo. Os resultados do exame de saúde que lhe dei há 2 anos eram falsos, senhor. Foi tudo manipulado, disse o doutor. Almeida com os lábios a tremer. A senhora Verônica procurou-me alguns dias antes de os resultados saírem. Prometeu-me uma grande quantia de dinheiro e ameaçou destruir a minha carreira médica se eu recusasse o seu pedido. A senhora Verônica mandou-me trocar os nomes nos resultados dos exames. O peito de Tiago agitou-se violentamente ao ouvir a confissão. A sua respiração tornou-se ofegante. Uma realidade terrível começou lentamente a insinuar-se na sua mente. Trocar os resultados. O que queres dizer? Quem é que não era saudável? Perguntou Tiago, agarrando com força o colarinho do Dr. Almeida. O Dr. Almeida chorou ainda mais. A senhora Sofia era muito saudável, senhor. Ela tinha um nível de fertilidade extraordinário e não tinha qualquer problema para ter filhos. O resultado do exame que indicava uma anomalia não pertencia à senhora Sofia. Pertencia-lhe a si, senhor Tiago. Era o senhor que, na verdade, não podia ter filhos de forma permanente desde o nascimento. O seu corpo não produz o sêmen necessário para criar vida. A mão de Tiago perdeu subitamente a força. Ele largou o colarinho do Dr. Almeida e recuou com um olhar vazio. O mundo à sua volta parecia girar muito depressa. A declaração do Dr. Almeida foi como um martelo que lhe esmagou a cabeça. O orgulho que ele tanto valorizava, a arrogância que usava para rebaixar Sofia, tudo fora construído sobre uma mentira muito frágil. Se ele não podia ter filhos desde o nascimento, uma grande questão atingiu a sua mente com muita força. O rapaz que ele criara em casa, o filho que Verônica e o Sr. Macedo tanto se orgulhavam, de quem era aquele filho? A mente de Tiago estava um caos. Ele saiu da sala de arquivo naquela noite, arrastando os pés. Deixou o Dr. Almeida ainda a chorar no chão, arrependido dos seus atos. O ar da noite que entrava pela fresta da janela do seu carro não conseguia arrefecer a sua cabeça, que parecia prestes a explodir. Ao chegar à grande casa onde vivia com Verônica, Tiago não entrou imediatamente. Sentou-se em silêncio ao volante na escuridão, olhando fixamente para o edifício imponente que durante tanto tempo fora o símbolo do seu sucesso. As palavras do Dr. Almeida não paravam de ecoar na sua cabeça. Era o senhor que, na verdade, não podia ter filhos de forma permanente desde o nascimento. Aquela frase feria a sua autoestima até não restar nada. Tiago começou a juntar todas as peças do passado. Lembrou-se de como Verônica apareceu de repente com a notícia da gravidez, precisamente quando a sua relação com Sofia estava a deteriorar-se. Lembrou-se também da reação exagerada de Verônica sempre que ele mencionava um exame de saúde para o filho deles. Agora, tudo fazia sentido. Verônica tinha o enganado redondamente. Aquela mulher astuta usou Tiago como bode expiatório para encobrir a sua própria vergonha, ao mesmo tempo que se aproveitava da riqueza e da posição de Tiago para viver confortavelmente. Mas Tiago não podia agir precipitadamente. Precisava de provas muito fortes e irrefutáveis antes de destruir tudo.
O Sr. Macedo era uma figura muito poderosa. Se Tiago acusasse Verônica sem provas concretas, o Sr. Macedo certamente destruiria a sua vida primeiro. Naquela noite, Tiago entrou em casa sorrateiramente. Viu que Verônica já dormia profundamente no quarto principal. Com muito cuidado, Tiago dirigiu-se ao quarto do rapaz que ele acreditava ser seu filho. Abriu a porta do quarto sem fazer o mínimo ruído. Sob a luz fraca do candeeiro de cabeceira, Tiago olhou para o rosto da criança que dormia profundamente. Um sentimento de ódio e raiva começou a agitar-se no seu peito, mas ele conteve-se com força. Com a mão a tremer ligeiramente, Tiago pegou numa pequena tesoura que estava sobre a mesa e cortou algumas mechas de cabelo da criança pela raiz, certificando-se de que a raiz vinha junto. Colocou as mechas de cabelo num pequeno saco de plástico e guardou-o bem no bolso das calças. Na manhã seguinte, antes de ir para o escritório, Tiago foi a um centro de saúde privado, longe da sua área de residência. Entregou a amostra do seu cabelo e a do cabelo da criança para um teste de paternidade, o mais preciso possível. O técnico do laboratório disse que os resultados só estariam prontos dentro de alguns dias. O tempo de espera pelos resultados foi a tortura mental mais intensa para Tiago. No escritório, ele não conseguia concentrar-se nas tarefas que Sofia lhe dava. A sua mente vagueava para longe, para a traição de Verônica. Sofia, claro, notou a mudança de atitude de Tiago, que se tornara silencioso e frequentemente distraído. No entanto, ela manteve uma atitude profissional, sem querer interferir no colapso psicológico daquele homem. Sofia apenas exigia que o trabalho fosse concluído a tempo, o que deixava Tiago ainda mais pressionado por todos os lados. Em casa, Tiago tinha de fingir que estava tudo bem à frente de Verônica. Tinha de forçar um sorriso quando Verônica o mimava, pedindo-lhe para lhe comprar novas joias com o seu salário, que agora era muito mais baixo. Um sentimento de náusea acumulava-se no peito de Tiago, sempre que via o rosto falso da sua esposa. 3 dias depois, o telefonema do laboratório finalmente chegou. Tiago acelerou o seu veículo em direção ao local durante a hora de almoço. O seu coração batia descompassado quando se sentou em frente ao técnico de saúde, que lhe entregou um envelope branco fechado. Tiago levou o envelope para o seu carro. As suas mãos tremiam ao rasgar a ponta do envelope. Tirou uma folha de papel com uma série de números e gráficos. Os seus olhos fixaram-se imediatamente na conclusão, na parte inferior do papel. A frase ali escrita era muito clara e categórica. O resultado do exame mostrava que a probabilidade de compatibilidade genética entre ele e a criança era de 0%. Não havia qualquer laço de sangue. O filho que ele criara com tanto orgulho, o filho que usara como desculpa para expulsar cruelmente Sofia, não era, de todo, o seu filho. A raiva que ele contivera explodiu finalmente. Tiago bateu no volante repetidamente, gritando a plenos pulmões. O seu rosto ficou vermelho de emoção. A sua própria estupidez fazia-o sentir-se enojado. Ele deitara fora Sofia, uma mulher boa que o amava sinceramente e que, afinal, era perfeitamente capaz de lhe dar filhos, por uma mulher manipuladora que lhe trouxera um filho de um homem qualquer. Tiago ligou o motor do carro e pisou o acelerador a fundo. Faltou ao trabalho nesse dia. O seu único objetivo era voltar para casa e pedir contas à mulher que lhe destruíra a vida. Tiago chegou à casa mais cedo do que o habitual. Estacionou deliberadamente o seu veículo um pouco longe do portão principal, para que a sua chegada não fosse notada. Entrou no pátio da casa pela porta lateral, que não era vigiada. A grande casa parecia muito silenciosa. As empregadas domésticas provavelmente estavam a descansar nos seus aposentos. Enquanto Tiago atravessava a sala de estar em direção à sala de família, ouviu um som de riso muito dengoso. Era a voz de Verônica. Mas não parecia o riso de uma mãe a brincar com o filho, mas sim o riso de uma mulher a seduzir. Os passos de Tiago abrandaram. Aproximou-se da sala de família muito silenciosamente. Por trás da parede que dividia a sala, o olhar de Tiago captou uma cena que fez o seu sangue ferver instantaneamente. No longo sofá da sala de família, Verônica estava confortavelmente recostada. Ao seu lado, estava sentado um homem bem vestido que Tiago conhecia muito bem. Era o Sérgio,
o motorista particular da família, em quem sempre confiara para levar e trazer Verônica, onde quer que ela fosse. A mão de Sérgio estava casualmente sobre o ombro de Verônica, enquanto a mão de Verônica segurava firmemente os dedos de Sérgio, acariciando-os de vez em quando com ternura. Os dois pareciam muito íntimos, como se aquela grande casa fosse deles. Um sorriso de vitória estampou-se no rosto de Sérgio, enquanto ele sussurrava algo ao ouvido de Verônica, fazendo-a rir às gargalhadas. A ilusão da vida perfeita de Tiago desfez-se em 1000 pedaços. A traição acontecia dentro da sua própria casa, com o fruto do seu suor. Com a respiração ofegante e os olhos a arder de ódio, Tiago saiu do seu esconderijo. Parou firmemente diante deles, atirando as folhas do resultado do teste genético diretamente para o rosto de Verônica. "Então é este o teu comportamento nas minhas costas, Verônica?" gritou Tiago com uma voz retumbante, fazendo com que Verônica e Sérgio saltassem de susto e se largassem com o rosto em pânico. O papel com o resultado do exame espalhou-se pela mesa e pelo chão com um som crepitante que cortou o silêncio da casa. O rosto de Verônica ficou pálido ao ver o número que lá estava. Enquanto isso, Sérgio levantou-se de imediato com o corpo a tremer de medo. Tiago avançou com uma raiva que lhe subia à cabeça. Puxou o colarinho de Sérgio e desferiu um soco forte no rosto do motorista traidor, fazendo com que Sérgio caísse e batesse no canto da mesa. Sérgio, apavorado, não se atreveu a retaliar. Segurando o rosto, levantou-se rapidamente e fugiu da casa a correr, deixando Verônica sozinha para enfrentar a fúria de Tiago. O olhar de Tiago voltou-se agora inteiramente para Verônica. Ele esperava que a mulher chorasse, se ajoelhasse e implorasse perdão pela sua infidelidade. Mas o que aconteceu foi o oposto. Verônica levantou-se do sofá, arranjou a roupa com um ar desafiador, sem qualquer vestígio de arrependimento ou culpa nos olhos. Uma discussão violenta explodiu na sala de estar. Tiago despejou todos os seus insultos, amaldiçoando as mentiras de Verônica, que o enganaram durante anos, dando-lhe um filho fruto de um caso com um empregado. "Achas que és algum santo, Tiago?" retorquiu Verônica, com uma voz aguda, devolvendo o olhar penetrante do marido sem medo. "Fiz isto porque és um inútil. Não me podes dar filhos. Por isso, encontrei o meu próprio caminho para garantir que a minha posição nesta família permanecesse segura. O meu pai queria um neto e eu dei-lhe. Devias estar agradecido por eu ter tentado encobrir a tua grande vergonha durante todo este tempo." As palavras de Verônica foram como gasolina atirada para uma fogueira, incendiando ainda mais as emoções de Tiago. Ele pretendia expulsar Verônica de casa naquele mesmo instante e afastá-la da sua vida. No entanto, Verônica sorriu cinicamente e lançou uma contra-ameaça que paralisou os movimentos de Tiago. Verônica aproximou-se de Tiago e apontou-lhe diretamente ao rosto, que estava dominado pela raiva. "Se te atreveres a expulsar-me ou a divorciares-te de mim, garanto-te que o meu pai te mete na prisão ainda hoje. Achas que eu não sei de onde vem todo o dinheiro que usaste para financiar o teu estilo de vida? Tenho todas as provas do desvio de dinheiro da empresa que tens feito em segredo. O meu pai faz parte do conselho de administração. Uma palavra minha e apodrecerás atrás das grades para sempre", ameaçou Verônica com um tom de vitória. A ameaça atingiu a consciência de Tiago com muita força, derrubando o que restava da sua coragem. De repente, ele percebeu a sua posição extremamente precária. No escritório, fora despromovido a subordinado de Sofia, e a sua carreira estava por um fio. Em casa, não tinha filhos biológicos e fora traído de forma dolorosa pela sua esposa. Agora, também enfrentava a ameaça de uma pena de prisão devido aos seus crimes financeiros, que Verônica investigara e conhecia secretamente. A sua mente tornou-se muito sombria e caótica. O desespero começou a tomar conta da sua razão. Ele percebeu que tinha de fugir rapidamente desta vida desfeita antes que o Sr. Macedo agisse para o destruir. No entanto, para poder fugir para o estrangeiro e começar uma nova vida sem ser localizado, precisava de uma grande quantia de dinheiro. Dinheiro que não tinha, pois todo o seu salário fora cortado e o seu acesso financeiro começava a ser limitado. Em pânico e profundo desespero, um plano malévolo surgiu na cabeça de Tiago,
Lembrou-se dos filhos gêmeos de Sofia e Duarte. Duarte era um homem muito rico e poderoso. Ele certamente estaria disposto a dar qualquer coisa pela segurança da sua família. Se Tiago conseguisse raptar um dos filhos, poderia usá-lo como refém e pedir um resgate muito avultado a Duarte, e depois fugir rapidamente antes que alguém o pudesse apanhar. Impulsionado pela má intenção que lhe cegara os olhos, Tiago saiu de casa imediatamente e contactou alguns homens contratados que costumavam cometer crimes secretamente. Deu-lhes um adiantamento com o que restava das suas poupanças e ordenou-lhes que se infiltrassem na casa da família de Duarte naquela mesma noite. À noite, o plano desesperado começou a ser executado. Alguns homens contratados por Tiago conseguiram passar pela segurança exterior da casa de Sofia, que por alguma razão parecia menos rigorosa naquela noite. Infiltraram-se pela porta dos fundos e subiram ao andar de cima, em direção ao quarto das crianças. No quarto mal iluminado, viram um berço. Um dos homens aproximou-se rapidamente e pegou no embrulho de cobertores que estava lá dentro. Sem perder tempo, fugiram a correr do edifício em direção a um esconderijo num prédio abandonado nos arredores da cidade, que fora previamente determinado por Tiago. Eles não se aperceberam de que todos os seus movimentos estavam a ser monitorizados e gravados com muita clareza. A segurança relaxada fazia parte de uma estratégia cuidadosamente preparada por Duarte, que já previra que Tiago daria o passo mais estúpido da sua vida. Quando os homens contratados chegaram ao esconderijo, Tiago já os esperava com o rosto tenso e coberto de suor. Mandou-os colocar o embrulho de cobertores numa mesa de madeira. As suas mãos tremiam violentamente quando se preparava para abrir o cobertor e ver a criança que seria a chave para a sua salvação. Ao mesmo tempo, na manhã seguinte, uma atmosfera muito tensa envolvia a sala principal de reuniões da empresa. Uma reunião extraordinária fora convocada de repente. Esta reunião contava com a presença de todos os acionistas, incluindo o senhor Macedo, que se sentava arrogantemente, de peito estufado, numa das cadeiras da primeira fila. Duarte estava de pé, firme, em frente ao pódio, olhando para todos os participantes da reunião com uma expressão muito séria e indecifrável. Ele acabara de apresentar o relatório financeiro que destacava especificamente as perdas causadas por um dos ex-diretores. Sem perder tempo e sem piedade, Duarte mencionou o nome de Tiago abertamente, juntamente com todos os detalhes e provas do desvio de fundos da empresa que o homem usara para fins pessoais. O Sr. Macedo, ao ouvir isto, ficou completamente chocado. Os seus olhos arregalaram-se. Ele nunca imaginou que o genro, a quem tanto elevara, se atreveria a roubar debaixo do seu nariz. A sala de reuniões ficou subitamente ruidosa com os murmúrios dos participantes. No entanto, Duarte levantou a mão para acalmar a sala. Este desvio de fundos não é nada comparado com os outros crimes que o Tiago cometeu fora desta empresa, disse Duarte com uma voz alta e enfática. Duarte carregou então num botão de um comando à distância que tinha na mão. O grande ecrã branco atrás dele iluminou-se de repente, mostrando uma transmissão ao vivo com uma qualidade de imagem muito nítida. Todos os olhos na sala viraram-se para o ecrã, que agora mostrava o rosto de Tiago em pânico, num quarto sujo e poeirento. Ossano. Macedo arregalou os olhos ao ver o rosto do seu genro ali, tão claramente. Na transmissão, via-se Tiago a abrir um embrulho de cobertores com a respiração ofegante e as mãos a tremer. No entanto, quando o cobertor se abriu completamente, o rosto de Tiago ficou tão pálido como se todo o sangue do seu corpo tivesse sido drenado. Dentro do cobertor não havia bebê nenhum. O que estava lá era apenas uma boneca grande, e bem no meio dos olhos da boneca estava instalada uma pequena lente de câmara que piscava. Era essa câmara que transmitia ao vivo o que todos na sala de reuniões estavam a assistir, sem que Tiago se apercebesse. Esta é uma transmissão ao vivo do esconderijo do Tiago neste momento. A voz de Duarte ecoou, quebrando o silêncio da sala. Ontem à noite, este cobarde contratou um grupo de criminosos para entrar na minha casa e tentar levar o meu filho para pedir um resgate. Felizmente, já suspeitávamos dos seus movimentos desde o início e substituímos o nosso filho por uma boneca com este dispositivo de gravação.
Uma enorme comoção irrompeu na sala de reuniões. Vários insultos e exclamações de incredulidade foram proferidos pelos participantes. O senhor Macedo baixou a cabeça, cobrindo o rosto com as duas mãos, sentindo-se profundamente humilhado perante todos os seus importantes parceiros de negócios. A sua reputação, que ele construíra com tanto orgulho, desmoronou-se instantaneamente porque o genro de quem tanto se gabava era, afinal, um criminoso vergonhoso. No entanto, o castigo para o Sr. Macedo não terminou aí. Duarte virou-se e olhou novamente para o senhor Macedo com um olhar muito penetrante e intimidatório. E quanto a si, senhor Macedo, tendo em conta que encobriu todos os erros do Tiago, ignorou os seus relatórios financeiros suspeitos e usou o seu poder para encobrir a podridão da sua própria família, a minha empresa retira oficialmente todo o investimento da sua empresa. Cortamos todas as formas de cooperação a partir deste momento, declarou Duarte, sem dar qualquer margem para negociação. O senhor Macedo ficou subitamente fraco e caiu na sua cadeira como se não tivesse ossos. A decisão unilateral de Duarte significava uma falência total e inevitável para a sua empresa. Todos os outros acionistas viraram-lhe imediatamente as costas e afastaram-se, não querendo ser arrastados para o abismo da ruína daquele velho. Enquanto isso, no esconderijo úmido, Tiago deu alguns passos para trás até que as suas costas bateram na parede de pedra, ao perceber que fora apanhado numa armadilha engenhosa. Olhou para a câmara dentro da boneca com um desespero que não podia ser descrito por palavras. Pouco depois, o som das sirenes dos veículos da polícia começou a ecoar, quebrando o silêncio do lado de fora do edifício. Duarte tinha comunicado a localização da transmissão ao vivo às autoridades na noite anterior. Ao ouvir o som das sirenes a aproximarem-se, os homens contratados por Tiago fugiram a correr para se salvarem, deixando Tiago paralisado e impotente para aceitar o seu destino. Ao mesmo tempo, Verônica, que acabara de receber um telefonema do seu pai sobre a falência súbita da família, conduzia a alta velocidade pelas ruas em direção ao esconderijo de Tiago. Ela sabia a localização através de Sérgio, que tinha ouvido a conversa de Tiago quando ele contactou os seus homens algumas horas antes. Verônica saiu do carro com o maxilar cerrado e os olhos a arder. Ela não veio para salvar Tiago ou ajudá-lo a escapar do cerco policial. Ela veio apenas para descarregar toda a sua raiva. Verônica sentia que a estupidez e o fracasso do plano de Tiago eram a principal causa da ruína do seu pai e da destruição da sua vida de luxo num piscar de olhos. Quando Verônica irrompeu pelo edifício, pontapeando a porta, viu Tiago escondido e assustado num canto escuro da sala. Enquanto isso, o som das botas da polícia, a correr, aproximava-se, cercando o local por todas as direções. O encontro de duas pessoas, ambas cheias de ódio e egoísmo, acontecia agora no meio da ruína das suas próprias vidas, prontas para receber a punição merecida por todo o sofrimento que semearam no passado. Verônica entrou no edifício abandonado, ofegante e com o rosto vermelho de raiva. Olhou fixamente para o canto da sala onde Tiago se escondia, assustado, abraçando os joelhos. Já não restava nada do charme de diretor de que Tiago tanto se orgulhara. O homem parecia agora patético, sujo e a tremer ao som das sirenes da polícia que se aproximavam. Verônica ignorou os avisos da polícia, que começava a cercar o local. A sua mente estava um caos, pois todo o seu luxo se desmoronara num instante por causa da estupidez do homem à sua frente. Verônica aproximou-se de Tiago e deu-lhe uma bofetada forte na cara. O som da bofetada ecoou alto na sala silenciosa e poeirenta. Homem inútil, por causa da tua estupidez, o meu pai faliu hoje, gritou Verônica com uma voz estridente, as veias do pescoço a saltarem. Toda a riqueza da minha família foi destruída porque te atreveste a enganar a empresa e agora cometes este crime ridículo. Destruíste a minha vida por completo. A bofetada fez com que Tiago despertasse do seu torpor de medo. O pânico que o envolvia transformou-se lentamente numa raiva igualmente grande. Ele levantou-se e empurrou Verônica com força pelos ombros, fazendo-a cambalear para trás. Foste tu que destruíste a minha vida, sua víbora, retorquiu Tiago com uma voz retumbante.
despejando toda a dor que contivera. Se não me tivesses enganado com o teu filho bastardo e aquele motorista Hellis, eu nunca estaria neste lugar nojento. Mandaste-me deitar fora uma mulher que era sincera comigo para encobrires a tua própria vergonha. Vocês os dois são uns parasitas que se alimentaram do meu suor. A discussão verbal rapidamente se transformou numa luta física descontrolada. Verônica, sentindo a sua honra espezinhada, avançou, arranhando o rosto de Tiago e puxando-lhe a roupa selvaticamente. Tiago respondeu empurrando e afastando as mãos de Verônica com violência. Empurravam-se e gritavam no meio da sala cheia de tralha e restos de materiais de construção. Enquanto Tiago tentava libertar-se do aperto de Verônica no seu colarinho, recuou demasiado depressa, sem olhar em volta. O seu pé tropeçou numa grande viga de madeira que estava no chão. O corpo de Tiago perdeu o equilíbrio e caiu com força para trás. Exatamente onde ele caiu, havia uma pilha de vigas de suporte de madeira apodrecidas com pontas afiadas. Uma das vigas de madeira mais grossas e maiores caiu e esmagou ambas as pernas de Tiago com um impacto terrível. Um grito de dor excruciante saiu da boca de Tiago. Ele segurou as pernas, que estavam presas debaixo da viga gigante, com o rosto pálido de dor insuportável. Os ossos das suas pernas partiram-se instantaneamente, deixando-o completamente incapaz de mover a parte inferior do corpo. No mesmo instante, a porta do edifício foi arrombada. Dezenas de polícias fortemente armados entraram e cercaram imediatamente o local. Verônica, chocada, levantou as mãos para o alto, a chorar de medo. Enquanto isso, Tiago só conseguia jazer impotente no chão sujo. A polícia algemou rapidamente Verônica e deteve Tiago, que ainda gemia de dor, enquanto esperavam pela chegada de assistência médica. No meio do caos da detenção, um carro de luxo parou lentamente em frente ao edifício. Duarte saiu do carro e abriu a porta para a sua esposa. Sofia saiu com uma aparência muito elegante e calma, irradiando a aura de uma mulher de classe, intocada pela baixeza. Os dois caminharam lentamente para dentro da área do edifício, que já estava fortemente guardada pela polícia. Sofia queria ver com os seus próprios olhos o fim da história do homem que um dia lhe destruiu a vida. Quando Sofia e Duarte entraram, o olhar de Sofia encontrou-se imediatamente com o de Tiago. Ao ver a presença de Sofia, a defesa mental de Tiago desmoronou completamente. A dor nas suas pernas pareceu desaparecer, substituída por um arrependimento tão profundo e torturante. Com o que restava das suas forças e com a parte inferior do corpo paralisada, Tiago arrastou-se pelo chão sujo, rastejando lentamente em direção aos sapatos de Sofia. A sua roupa estava suja e empoeirada, o seu rosto magoado e coberto de lágrimas. Ele ergueu a cabeça, olhando para Sofia com o olhar mais suplicante que alguma vez mostrara na sua vida. Sofia, perdoa-me. Por favor, perdoa-me, gemeu Tiago com uma voz rouca e desesperada. As suas lágrimas corriam abundantemente pelo seu rosto sujo. Estou muito arrependido, Sofia. Fui demasiado estúpido por deitar fora um diamante precioso apenas para obter o lixo que destruiu a minha vida. Por favor, diz ao Duarte para me libertar. Eu imploro. Não quero apodrecer na prisão. Sofia olhou para o homem ajoelhado aos seus pés com um olhar muito neutro. Não havia um pingo de pena ou simpatia no seu coração. A mulher respirou fundo, lembrando-se da noite de tempestade em que foi expulsa sem piedade, acusada de ser estéril e descartada como algo inútil. Agora, a roda do destino tinha girado e a justiça fora feita da maneira mais perfeita. Cada ato mau encontrará a sua própria retribuição. Tiago, a mentira que plantaste no passado é agora o fruto amargo que terás de engolir para sempre, disse Sofia com uma voz muito calma, mas que trespassou a alma de Tiago. Vive com esse arrependimento, porque o teu choro agora não significa absolutamente nada para mim. Sofia deu um passo atrás, afastando os pés do alcance de Tiago. Depois, virou-se para Duarte e deu-lhe um sorriso suave. Duarte retribuiu o sorriso da sua esposa, estendeu a mão e segurou os dedos de Sofia com firmeza. Sem olhar para trás, Sofia e Duarte saíram daquele lugar nojento, deixando para trás Tiago, que agora gritava o nome de Sofia no meio da multidão de polícias.
A sanidade de Tiago desmoronou-se completamente ao ver a mulher que ele descartara a viver agora numa felicidade e honra que ele jamais poderia tocar. Passou um ano desde a noite da detenção chocante. O tempo continuou a passar, trazendo grandes mudanças para todas as vidas envolvidas. Numa cela de prisão fria e abafada, o ar era pesado. A sala comum para os reclusos era iluminada apenas por uma lâmpada pendente e fraca. Num dos cantos da sala, Tiago estava sentado em silêncio numa cadeira de rodas que parecia muito gasta. Ambas as pernas já não funcionavam, resultado da queda das vigas na noite da sua detenção. A sua vida dependia agora inteiramente da ajuda de outros na prisão cruel. O seu cabelo estava muito mais branco, o seu corpo tornara-se muito magro, e o seu rosto exibia sempre uma tristeza sem fim. O olhar de Tiago estava fixo num pequeno ecrã de televisão montado na parede superior da sala comum. A televisão estava a transmitir um programa de notícias sobre o sucesso da empresa de Duarte, que acabara de receber o prêmio de empresa mais desenvolvida do ano. No entanto, não foi essa notícia de negócios que fez o coração de Tiago doer. O ecrã mudou para mostrar a celebração do 2º aniversário dos filhos gêmeos herdeiros da empresa, Mateus e Matilde. O evento foi transmitido devido à proeminência da família de Duarte. Via-se uma decoração de jardim muito bonita, cheia de flores frescas e brinquedos para crianças. Sofia aparecia no meio de um pequeno palco, a sorrir feliz enquanto segurava as mãos dos seus 2 filhos, que já sabiam andar. As crianças cresciam muito saudáveis, vivas e com rostos alegres que irradiavam o amor dos seus pais. Ao ver aquela cena, as lágrimas de Tiago caíram sem que ele as pudesse conter. O seu peito apertou como se estivesse a ser esmagado por uma pedra enorme. Lamentou o seu destino miserável. Ele costumava ter tudo: um bom emprego, uma casa grande e uma esposa boa e sincera. Mas por causa do seu orgulho e da sua cegueira em relação à posição social, destruiu tudo. Agora, tinha de passar o resto da sua vida atrás das grades, a envelhecer sozinho, sem ninguém que se importasse, paralisado, pobre e sem filhos. O arrependimento tornou-se o castigo mental mais pesado, que o torturaria todos os dias até ao seu último suspiro. Num lugar diferente, numa prisão feminina, um destino não menos terrível era vivido por Verônica. Já não havia vestígios da beleza ou do luxo que ela tanto ostentava no passado. O seu rosto estava baço, as suas mãos ásperas, porque era forçada a fazer trabalhos pesados todos os dias por outras reclusas mais poderosas. Verônica estava de joelhos a varrer o chão sujo da sala de jantar com uma vassoura de piaçaba quase estragada. De vez em quando, gemia de dor quando uma reclusa corpulenta lhe gritava e atirava restos de comida na sua direção, mandando-a trabalhar mais depressa. Verônica só podia chorar em silêncio, arrependida de toda a astúcia e mentiras que cometera. Nunca ninguém a visitou. O seu pai, o Sr. Macedo, adoecera gravemente devido à falência e já não podia fazer nada para salvar a sua filha da tortura na prisão. O karma retribuiu todos os seus atos com uma precisão matemática. Enquanto isso, uma atmosfera completamente oposta reinava na residência da família de Sofia e Duarte. A tarde estava muito soalheira. O vento soprava suavemente, agitando as folhas no jardim traseiro da sua grande e bela casa. O som do riso cristalino das crianças ecoava no ar. Mateus corria alegremente atrás de uma pequena borboleta, enquanto Matilde ria às gargalhadas quando Sofia a levantava no ar. Sofia olhava para o rosto alegre da sua filha com um sentimento de gratidão que lhe corria quente nas veias. Pousou Matilde e beijou a bochecha da filha com todo o carinho. "A mãe ama-vos muito", sussurrou Sofia suavemente, palavras que ela dizia todos os dias como forma de gratidão ao Criador. Da porta de vidro que ligava o jardim à sala de estar, Duarte aproximou-se lentamente. Tinha acabado de chegar do escritório, mas o seu rosto não mostrava qualquer sinal de cansaço ao ver a sua pequena família a brincar no jardim. Duarte agachou-se para receber Mateus, que correu para abraçar as suas pernas. Depois, levantou o rapaz e sentou-o nos seus ombros. Duarte aproximou-se de Sofia, olhando para a sua esposa com um olhar cheio de amor e admiração. Duarte abraçou os ombros de Sofia com o seu braço esquerdo livre, puxando-a para se encostar ao seu peito largo.
Obrigado por teres resistido e por te teres tornado o milagre mais belo da minha vida, Sofia, disse Duarte, com a sua voz de barítono que acalmava o coração. Sofia retribuiu o abraço do marido, encostando a cabeça com um sentimento de paz que nunca antes sentira. Todas as tempestades que se abateram sobre a sua vida tinham passado sem deixar vestígios, deixando para trás um arco, íris muito belo como recompensa pela sua paciência. A história sombria de humilhação, traição e lágrimas do passado estava encerrada para sempre. Agora, as páginas da vida de Sofia estavam apenas preenchidas pelo riso feliz dos seus filhos, pela proteção sólida de um marido que a amava muito e por uma paz absoluta que provava que a verdade, no final, sempre vencerá a batalha da vida.